Olá, eu sou Marquinhos Molinari. Estou aqui para ajudar você que é mãe de autista a tornar o seu filho mais independente. Dentre tantas preocupações que cercam as famílias de autista, eu acho que a preocupação maior é com o desenvolvimento da autonomia dessa criança, né? Sem dúvida, é uma das mais fortes. Pois bem, eu sou educador musical há 7 anos. Eu dei início na minha trajetória ministrando aulas de musicalização infantil para escolas de musicalização infantil aqui na minha cidade, na minha região. E logo no primeiro ano nessa experiência, eu tive o meu primeiro contato, o meu primeiro aluno autista. Eu me vi diante de um desafio, assim, porque eu pensava muito e me preocupava em tornar a minha aula mais atraente, né, para ele e como fazer isso, né? Foram algumas tentativas, né? Foi alguns fracassos, né? Por fim teve o êxito, e aos poucos, conforme eu fui estudando um pouco mais sobre o autismo, eu ia adaptando a minha aula e o meu olhar para aquela experiência, né? Entender que aquele aluno, se ele estava gostando da minha aula, né? Mesmo que de repente não suportasse permanecer na roda com os colegas, preferisse ficar olhando pela janela, né? Foi fundamental para os desafios que viriam a seguir para mim essa experiência com ele, né? 2017, por obra do destino, de repente, ou coincidência, quem sabe, eu e a minha esposa, a gente recebeu o laudo de autismo da nossa filha, né? Que na época ela estava com 1 ano e 11 meses, 1 ano e 10, 1 ano e 11, e a partir desse momento, o meu olhar como pai se voltou para essas questões, né, que estão por esse tema, né, para aprender melhor, para aprofundar melhor sobre o transtorno, achar uma forma de ajudar a minha filha e, consequentemente, os alunos também. Ah, eu acho que aos poucos, assim, fui sendo procurado para ministrar aulas de musicalização para autistas. Foi meio natural, assim, os pais se identificavam comigo, por eu ser pai de autista também, e conviver com essa realidade no dia a dia, praticamente, né? Eu decidi trocar o meu curso de licenciatura em música para bacharel em musicoterapia. E eu via que era notável, assim, uma demanda desses profissionais no tratamento do autismo, e tentar obter esse conhecimento seria fundamental para o desenvolvimento do meu trabalho. E essa minha realidade atualmente, né? Eu continuo como professor de musicalização, né, em escolas de educação infantil aqui da minha região, porém o meu foco hoje são as aulas individuais para as crianças dentro do espectro do autismo. Bom, independente do motivo que te trouxe até aqui, até esse vídeo, eu acredito que seja extremamente importante falar sobre o diagnóstico de autismo. Ah, eu acho que a grande maioria dos pais, quando suspeita de algum atraso no desenvolvimento de seu filho ou filha, eu acho que é um pouco automático, né? Liga para o pediatra, marca uma consulta. Porém, o que eu tenho visto são alguns pais preocupados porque o pediatra diz que tá tudo bem, que é assim mesmo, né? É uma preocupação da cabeça da gente, né? Aquela famosa frase, vamos esperar um pouquinho, né? Cada criança tem seu tempo. E então, a dica que eu dou para ti nesse momento é: não acredite nisso. Sim, cada criança tem o seu propósito, aliás, tem o seu tempo, né? Porém, existe um tempo para cada fase do desenvolvimento. E se você desconfia de um atraso do seu filho, não tenha o porquê ficar esperando algo, né? Ah, eu acho que é bom assim ter em mente que é sempre melhor investigar mesmo que não seja nada, do que perder uma grande janela aí de oportunidade de desenvolver o seu filho. O diagnóstico precoce, ele é possível sim, e digo isso com conhecimento na causa, tendo em vista que o diagnóstico da minha filha saiu antes dos 2 anos, né, praticamente. Mas tu deve estar perguntando assim, tá, Marquinhos, mas e se o problema, e se o pediatra ele não sabe identificar como é que eu vou ver esses primeiros sinais, né, de autismo? O que que eu faço? O que que eu devo fazer? Bom, a minha resposta para isso é: procure um pediatra, um neuropediatra, né? Esse é um especialista, né, correto para fazer isso, que vai poder te auxiliar, que vai ajudar na investigação.
né? E depois do receber esse diagnóstico de autismo, aqui vai uma outra dica para ti. Não se desespere. A maior arma contra o desespero é o conhecimento. Leia. Estudar é importante, né? Tem vários vídeos no YouTube falando sobre isso, né? Conheça o autismo. Cada autista é único, ele não existe uma fórmula, né? Não existe aquela coisa de autista. Cada um irá apresentar dificuldades e facilidades em áreas diferentes. Além disso, o autismo ele é classificado em vários níveis, né? Passando do autismo leve para o moderado até o severo, né? Então, cada criança vai ter uma forma de reagir quanto a isso, né? Por mais que hoje em dia se fale mais em autismo do que algum tempo atrás, infelizmente ainda temos um longo caminho para frente. Porque algumas pessoas ainda acreditam que o autismo é aquele que fica sozinho, se balançando, fica se balançando o tempo todo, sem nenhuma interação, que não conversa, né? Então, tem várias formas, né, que pode acontecer. E existe o autista aquele que não olha no olho, né? Existe autista que consegue levar uma vida normal, né? Existe os que demoram para falar, né? Os que não tiveram atraso na fala, aqueles que talvez não vão usar a fala, não vão conseguir falar, né? Aqueles que serão não verbais de repente por um bom tempo da sua vida, né? Por isso que eu repito, cada autista é único, cada autista é único, né? E falando um pouco mais sobre terapias, né? Geralmente são identificados após o diagnóstico fazer parte, junto com o neuropediatra, um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, um psicólogo, um musicoterapeuta, em alguns casos, se necessário, um fisioterapeuta e um psicopedagogo, né? O médico, o neuropediatra é o que vai avaliar e ver as necessidades de cada paciente autista. É fundamental também o engajamento da família nesse processo, porque pois as terapias são realizadas geralmente uma vez por semana e quem irá reforçá-las é a própria família. Por isso também que é importante a comunicação entre os terapeutas e a família, pois será vai ser uma equipe, né, trabalhando junto nisso, né? E no dia a dia eu sei que não é fácil, é bastante complicado, é importante que se tenha uma rotina preparada, que tenha um suporte, né, bastante forte para a criança, e mesmo assim não temos garantias dos percalços que vai existir, né? Como a criança ter uma crise, né? Pode ser que aconteça isso hoje, amanhã, não se sabe, né? Dentro do espectro do autismo, irão apresentar sensibilidades a ruídos, né? Certas frequências sonoras, uma sensibilidade de tato, de olfato, uma seletividade alimentar, uma estereotipia, né? Que são os movimentos repetitivos. E além disso, para um autista, tudo que é novo pode ser desafiador. E por isso da importância de você conhecer sobre o espectro, né, e as suas particularidades, né, da criança, assim, do adulto também, né. Eu tenho um aluno autista que ele gosta muito de música, mas ele não gostava que cantassem para ele. Ele se irritava muito fácil, né? Ele não gostava, ele dizia não, né? Ele gostava de vídeos musicais. Era essa forma que ele tinha a música, né? E toda vez que eu cantava para ele, logo no início das terapias, ele se irritava, ele pedia que não, até que quando ele me dizia não, eu cantarolava um verso de qualquer coisa que eu estivesse fazendo, né? Falando sim e não ao mesmo tempo, né? Sim, 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 não, 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 sim, 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 não, não, sim. E fazia dessa forma, né? E aí, claro, respeitando sempre o tempo da criança, e aos poucos eu cantava um pouquinho, né? Uma sessão eu consegui cantar meia música, né? Depois, uma outra sessão, eu consegui cantar uma música inteira, né? E a gente foi levando dessa forma, né? Aos poucos, eu ia fazendo uns ruídos quando ele se mexia e ele achou muito engraçado. Eu comecei a usar isso como um recurso. Depois que ele foi manuseando os instrumentos e quando ele tocava, eu tentava acompanhar ele. Eu deixava ele seguir, ele dar o ritmo da aula.
né? Até que hoje eu consigo usar a música nas aulas, fazer que ele se divirta com isso, né? Mas assim, é com o tempo da criança, né? Nada é de um dia para o outro, assim, né? Precisa ser construído. E falando em construção, é com esse canal aqui que eu quero conversar contigo e dizer que a gente está junto, né? Um dia a dia é desafiador, eu sei que é complicado, mas pode se tornar mais leve quando caminhamos juntos. Eu queria aprofundar contigo aqui sobre questões que rondam o autismo, né? Falar sobre os níveis, os tratamentos, né? Vamos conversar sobre os métodos, as possibilidades, sobre a rotina do sono, o tão sonhado desfraude, né? Os sinais de autismo em bebês, os problemas agora enfrentados com a pandemia, tudo, né? E principalmente, eu quero te dar dicas de como usar a música e incluir na rotina do seu filho. Eu quero falar contigo sobre preconceito, né? A gente enfrenta preconceito até hoje, né? A gente sabe que ele existe e assim como eu já enfrentei, né? Eu lembro de um dia que eu estava com a minha filha e ela teve uma crise na rua e estávamos sozinhos, eu e ela, e foi muito angustiante, foi triste ver a forma que as pessoas se comportam nesses momentos, né? É muito complicado. E, enfim, né? As mães que ainda não sabem se a criança tem autismo carregam um enorme medo do desconhecido, uma angústia por não saber lidar com seu filho, o que fazer a partir de agora. Bom, essa ansiedade, ela é normal, tá? Afinal, a gente não tem controle disso, né? A gente não tem nenhum controle sobre isso. E também está recém começando um ciclo para a família, né? Uma rotina, de repente, que vai mudar junto, né? Então, provavelmente, você já se perguntou, e como aparece o autismo, né? Como aparece o autismo numa criança? Quais são os fatores? Os fatores são muitos, tá, gente? Tem muita coisa em jogo, mas eu acredito que o mais importante de tudo é eu te dizer uma coisa: você não tem culpa, ninguém tem culpa. Não foi algo que você fez ou deixou de fazer. O autismo ainda hoje ele é pesquisado, ele é estudado e ainda não se chegou a uma resposta concreta. Alguns estudos dizem que meninos possuem 4 vezes mais chances de serem autistas em relação às meninas. As idades paternas e maternas podem influenciar também, né? Um pai acima dos 40 anos, a mãe acima dos 35, pode aumentar os fatores de risco quanto a isso, né? Ah, alguns transtornos na família também pode aparecer. E é aí que eu entro nessa história. Eu descobri há pouco tempo que eu sou TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Ou seja, muitas coisas podem influenciar, mas até hoje não temos uma real certeza, né? Do que faz a criança ter autismo, né? Qual é o motivo, qual é o real motivo? Eu sei que assim, ó, de acordo com a CDC, que é um órgão ligado ao governo federal nos Estados Unidos, existe hoje casos de autismo um para cada 110. Dessa forma, aqui no Brasil a gente tem 200 milhões de habitantes, né, possua cerca de 2 milhões de autistas, né. Já as pesquisas realizadas aqui no Brasil, esse número é ainda menor, é uma criança para cada 54, né. Então, olha a diferença, a grande diferença e o quanto a gente tem, né, de crianças que talvez não tenham o diagnóstico ainda, né, não se sabe, né, a gente sabe que está sendo tratado, tá sendo diagnosticado mais, né, não é que está nascendo mais crianças autistas, é que está sendo diagnosticado mais, né. Então, assim, eu quero que tu fique aqui comigo, né? A gente vai junto nessa caminhada. Eu estou contigo, a gente vai falar sobre o autismo. Eu queria falar um pouquinho de interação. Eu acho que a interação é um dos caminhos, uma das coisas mais importantes que tem para a gente se falar sobre o autismo, né? E como ajudar a promover essa interação social. Bom, o autismo, na verdade, em si, o problema dele é de interação, né? De comunicação.
E o transtorno de espectro do autismo, né, que a gente fala o TA, é uma condição neurobiológica que apresenta várias nuances, né? Ou seja, ele se manifesta diferentemente nas pessoas com o mesmo diagnóstico, né? Então, para a gente ter um êxito na interação social, é preciso dizer que a observação de um especialista para ajudar e mais a dedicação da família para isso, né? Ah, como eu já disse antes, cada um tem as suas peculiaridades, né? Existe uma prevalência em determinados sintomas, e sintomas desses como uma hipersensibilidade ao toque, ao paladar, ao olfato, à audição, né? Problemas de comunicação verbal, atrasos no desenvolvimento cognitivo, estereotipias, fixação em determinados objetos e assuntos, né? Movimentos repetitivos, os famosos tiques, né? A falta de contato olho a olho, o comportamento que demonstra uma alta irritabilidade, né, o resultado de surtos, de choros, também comorbidades, né, o TOD, o próprio TDAH, uma deficiência intelectual, um transtorno bipolar, né, figurado como um das principais isso, né, e as atitudes inadequadas no convívio com as outras pessoas. Hã, primeiramente, vale lembrar que, assim, quanto mais precoce o diagnóstico, mais fácil pode ser o resultado, né, pois ele tende a apresentar uma eficácia mais esperada, né, quanto mais cedo. Então, as técnicas, visam a diminuição dos sintomas dos comportamentos indesejáveis, além de estímulos, atitudes mais adequadas para o convívio social. Os principais terapeutas, né, como eu tinha falado antes, é o terapeuta ocupacional, o psicopedagogo, o pedagogo, o fonoaudiólogo. Cada um deles ele vai exercer uma função especial no processo da criança. Então é muito importante quando o neuro falar, olha, eu preciso que ele faça tal coisa, tal coisa, tal coisa, seguir isso, né? E quanto antes a criança for levada para o consultório médico, mais o tratamento pode surtir um efeito esperado. Isso ele é explicado porque a fase em que a criança começa a mostrar com certa, com certa clareza, né, a existência do autismo ele vai se dar ali pelos 2 anos, né, um quadro de atraso de linguagem, mais ou menos, né, para citar um exemplo só, mas enfim, o diagnóstico ele é alcançado por meio de observações clínicas, né, uma observação comportamental, relato dos pais, de outros adultos que convivem com a criança diariamente, né, os professores, né, se essa criança está numa escolinha, é interessante ter o olhar do professor também, né. E a criança com TEA, ele pode desejar ter amigos, né, ele pode desejar estar próximo da família, né, mas com essa dificuldade de manejo da comunicação, né, acaba por se isolar. E é por isso que a música pode ser um aliado, né, quanto a isso. A música, a música pode se estreitar esses laços, pode ser um grande meio de comunicação. E através desses gestos, da imitação, do ritmo e outras tantas maneiras, pode ser desenvolvido com as crianças, né? Uma criança, ela pode certamente fazer gestos de uma música, digamos, o Pintinho Amarelinho, tu pode fazer o gesto do Pintinho Amarelinho e toda vez que ela quiser ouvir essa música, ela vai fazer o gesto, né? Ela vai te lembrar com esse gesto que ela quer que tu cante essa música para ela, né? E a repetição musical pode ajudar muito no processo a entender as sílabas, né, das palavras. Eu posso compor pequenas canções para a criança, né? Posso usar músicas falando o seu nome. Bom dia, Marcelo, como vai? Bom dia, Marcelo, como vai? Tá na hora de tomar café, tá na hora de tomar café. E assim por diante, né? Ah, tá na hora do almoço, o João vai almoçar. Tá na hora do almoço, o João vai almoçar. Eu posso criar pequenas músicas, posso fazer essa criança brincar junto com as músicas, né? Então, o processo de criação, o pai, ele não precisa ser compositor para isso,
né? Ele pode criar essa maneira de fazer. E é possível desempenhar um papel de reforço quando há necessidade de organizar os gestos e movimentos, né? Induzir o contato visual ou incentivar alguma mudança de comportamento da criança. O simples fato de fazer uma música com o seu nome, aliás, com o nome da criança, pode expandir a comunicação, né, e a interação social. Isso é o que a gente procura, né? E tem estudos que mostram que o uso da música auxilia no desenvolvimento da aprendizagem da criança autista, né? Ao se investigar de que forma ela pode ajudar no processo, foi possível observar que ocorre uma expansão da comunicação e das relações sociais, né? Então, tem professores de crianças com autismo que relatam que a música contribui para o acréscimo das competências do desenvolvimento das habilidades. Além disso, eles apontam que a música também favorece o desenvolvimento intelectual e emocional da criança com TEA, né? Então, o que eu posso te dizer, comece a cantar com seu filho, né? Ou cante mais com seu filho, explore os sons, assista mais músicas pelo YouTube com seu filho, né? Cante com ele, ouça, faça música com ele. O mais importante é isso, é fazer uma música com ele. Assim você vai estar interagindo mais, cada vez mais com seu filho. Afinal, quem é que não gosta de música, né? Bom, se você gostou, segue os meus canais de comunicação, que eu vou trazer mais coisas sobre autismo para vocês. Obrigado.